A impressionante história do homem que desafiou a corrupção dos oligarcas russos e por isso entrou na lista negra de Putin. Mas primeiro, a vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro Alerta Vermelho, do Bill Browder. Para quem não conhece o autor, ele é um investidor que decidiu investir na Rússia logo depois da queda da União Soviética. E o livro, ele vai contar essa história de como ele se transformou em um investidor de sucesso na Rússia e de como também ele desagradou os altos escalões do poder russo e como passaram a persegui-lo. É um livro bastante interessante para você que se interessa tanto por economia quanto por política. E nesse livro, como eu já disse, ele vai contar a história de, primeiro, como ele se tornou um investidor e como ele decidiu investir na Rússia. Depois da queda da União Soviética, o Bill Browder ele percebeu que existia uma oportunidade de fazer dinheiro na Rússia, porque muitas empresas estavam sendo privatizadas e havia uma abertura econômica. Então, era possível comprar ações de várias empresas russas, muitas dessas empresas que estavam subavaliadas, né? O que quer dizer, elas valiam, na verdade, muito mais do que o preço pelo qual as ações estavam sendo vendidas. E o Bill Browder, ele conseguiu fazer muito dinheiro dessa forma, tudo legalmente, que fique claro aqui. Ele tem um faro muito apurado para oportunidades de negócios e ele decidiu investir na Rússia e conseguiu criar um fundo de investimentos assim bilionário, com muitos clientes, muitas pessoas importantes. Mas não foi ainda aí que ele se tornou o inimigo do Putin. O que aconteceu foi o seguinte: ele foi percebendo que havia uma corrupção generalizada nas empresas russas e ele se propôs a ir investigar. E ele começou a investigar, começou a descobrir várias falcatruas e começou a denunciar essas falcatruas. E de início, o governo do Putin apoiou o Bill Browder. Por quê? Porque depois da queda da União Soviética, quem mandava ali no governo mesmo eram esses oligarcas, esses novos ricos, que tinham praticamente se apropriado da riqueza russa com o fim do comunismo. E o Putin, ele queria ficar acima desses oligarcas, ele queria submeter os oligarcas ao poder dele. Então ele foi usando essas denúncias de corrupção para colocar os inimigos dele contra a parede. E depois de um tempo, quando ele já tinha conseguido submeter os oligarcas, o que aconteceu? Ele passou a participar do esquema. Ele passou a receber também uma propina dessa corrupção. Então, para ele, não era mais interessante que esses esquemas continuassem a ser denunciados, coisa que o Bill Browder continuou fazendo. Então, a partir desse momento, quando o poder do Putin já está consolidado, o Bill Browder ele se transforma em um inimigo do Estado, porque ele continua denunciando esses esquemas todos e agora não vale mais a pena para o alto escalão. Então, começa uma perseguição assim implacável ao Bill Browder, aos colaboradores dele, às empresas dele. Eles tentam fazer com que o Bill Browder seja preso por sonegação fiscal, depois por fraude. Tentam assim acochá-lo de todas as formas possíveis. E os colaboradores dele também, inclusive os seus advogados. Aí a gente vai vendo, por tudo que ele vai narrando, que o Estado de Direito na Rússia é inexistente. Assim, são tantos atropelos que ele vai narrando ao longo do livro
que sim, a gente não consegue diferenciar bem o governo do Putin de uma ditadura declarada. O cidadão russo, ele está simplesmente refém da arbitrariedade de funcionários corruptos. E o Bill Browder vai relatar como ele tentou não apenas se defender dessa perseguição do governo russo, como ele tentou também expor essa perseguição e essa corrupção para o mundo e também fazer justiça. Porque uma das coisas que aconteceram foi que um advogado dele foi preso, foi torturado e morto na cadeia, assim, sem ter feito nada de ilegal. E o governo russo tentou acobertar o crime. E o Bill Browder foi tentando provar que esse crime, esse assassinato, a tortura, tudo tinha acontecido. E ele vai relatando também o quão difícil foi para ele essa campanha toda para trazer justiça a esse advogado dele. Ele vai falar das pessoas que ajudaram ele, mas assim, de todos os percalços que ele teve que enfrentar, das dificuldades que não apenas o governo russo impôs, mas a falta de auxílio do governo inglês, por exemplo. É um livro, assim, eu não vou dizer chocante, porque se você tem assim um mínimo conhecimento sobre a Rússia, ele não vai estar te relatando nada assim que você já não pudesse ter imaginado. Mas é ao mesmo tempo um livro assim pesado, principalmente na parte em que ele vai falar de todas as privações, de todas as torturas que esse advogado dele sofreu. A primeira parte do livro, eu tenho que ser sincera com vocês, é bem chata. Para mim, pro meu gosto, porque ele vai falar como ele se tornou esse investidor bam. Então tem muita coisa assim de economia e muita coisa da biografia dele mesmo que eu particularmente não achei interessante. Mas é importante ler, não dá para você pular já para a segunda parte, porque senão você não vai ter o contexto, né, de como ele se tornou poderoso a ponto de conseguir denunciar essas fraudes nas empresas russas, e você também não vai entender como houve esse enriquecimento ilícito dos oligarcas e como as circunstâncias, enfim, do governo Putin. Então, assim, você tem que passar pela primeira parte, mas o livro ele fica muito melhor da segunda parte para o final, onde ele vai falar dessa campanha dele para obter justiça e vai denunciar os esquemas de corrupção todos que acontecem diariamente na Rússia. Então é um livro fundamental se você quer entender a Rússia do Putin e a Rússia de modo geral, que aconteceu depois da queda da União Soviética. Ele me lembrou aquele livro que eu também já fiz resenha aqui, Putin, a face oculta do novo czar, mas eu gostei mais do Alerta Vermelho, porque primeiro que é uma história verificável, e a autora do Putin, a face oculta do novo czar, ela vai fazendo várias denúncias contra o Putin, mas essas denúncias, embora, como eu disse na resenha daquele livro, eu acho bastante verossímeis, elas não podem ser provadas. No caso do Bill Browder, não. Ele vai citar as provas que ele acumulou para denunciar todo mundo que ele está denunciando. E assim, ele vai dar nome aos bois, de todo mundo que está envolvido, tanto nesse esquema de corrupção que ele denunciou, quanto na tortura e morte do advogado dele. Ele vai dar nome e sobrenome. Então eu achei o livro, nesse sentido, como eu posso dizer, talvez mais sério, embora o livro Putin, a face oculta do novo czar não fosse assim, como eu posso dizer, ele é sério também, mas eu acho esse Alerta Vermelho mais sólido, vamos usar essa palavra.
Mas eu vou deixar linkada aqui a resenha do Putin, a face oculta do novo czar, para caso você queira ler os dois e comparar. Eu sei que o Bill Brown ele escreveu um outro livro chamado Ordem de Bloqueio, que também é sobre esse tema da corrupção na Rússia e da perseguição às pessoas que denunciam. É um livro até interessante, caso você queira entender também a história do Navalny, por exemplo. Aquele político de oposição que foi supostamente envenenado a mando do Putin. Vou dizer supostamente, não porque não acredite que seja possível, mas assim, provado não ficou. Então eu vou ter que dizer supostamente, mas vale a pena para você entender o contexto daquela história também, certo? É um livro relativamente grosso, são umas 400 e poucas páginas, mas vale a pena, tirando essa parte em que ele vai falando de economia, a linguagem é bem acessível, você não precisa ser assim um especialista na história russa, na política russa, para você entender o que está acontecendo ali, certo? Bom, agora eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês já leram, comentem aqui abaixo o que vocês acharam. Se vocês conhecem similares, comentem aqui também, que eu quero muito saber, tá? Não esqueçam de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, certo? Bom, eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo, até a próxima.